que você faria se, de repente, 2/3 do seu país fossem reivindicados por um país vizinho? Essa não é uma hipótese teórica, é a realidade da Guiana, neste exato momento. Estamos falando de Essequibo, uma região de 160 mil km², maior que a Grécia ou a Coreia do Sul, que se tornou o epicentro de uma crise geopolítica que ameaça a estabilidade da América do Sul. De um lado, a Venezuela, apoiada em mapas coloniais e um sentimento nacionalista fervoroso, que afirma que o território foi roubado pelo Império Britânico no século XIX. Do outro, a Guiana, que exerce a soberania de fato sobre a região e viu sua economia saltar de país pobre a uma espécie de Dubai do Caribe, após as descobertas de reservas gigantescas de petróleo sob o mar de Essequibo. Neste vídeo, vamos abordar os 4 pilares dessa crise: o contexto histórico secular, as manobras políticas recentes, o impacto social na população local e, claro, o fator econômico que mudou tudo: o petróleo. Prepare-se porque, para entender o que pode acontecer amanhã, precisamos entender o que aconteceu nos últimos 200 anos. A disputa por Essequibo não começou com petróleo. Ela nasceu com as próprias fronteiras do Novo Mundo. Para a Venezuela, o direito sobre a região remonta ao período colonial. Quando a Capitania-Geral da Venezuela foi estabelecida pela Espanha, em 1777, o rio Essequibo era definido como a fronteira natural a leste. Após a independência venezuelana, em 1811, o novo país herdou essas fronteiras através do princípio jurídico uti possidetis iuris. Como possuías de direito, continuarás possuindo. No entanto, o Reino Unido, que havia adquirido as colônias holandesas de Demerara, Berbice e Essequibo em 1814, tinha outros planos. Em 1835, os britânicos contrataram o explorador Robert Schomburgk para mapear a região. A linha chamada Schomburgk expandiu agressivamente os limites da Guiana Britânica para o oeste, avançando sobre o que a Venezuela considerava seu território. A tensão escalou até o famoso Laudo Arbitral de Paris de 1899. Naquela época, a Venezuela enfraquecida pediu ajuda aos Estados Unidos, invocando a doutrina Monroe contra o expansionismo europeu. O Tribunal Arbitral, composto por juízes britânicos, americanos e um russo, decidiu a favor do Reino Unido, concedendo a eles a maior parte do território em disputa. A Venezuela aceitou o veredito por décadas, até que em 1962 o governo venezuelano denunciou o laudo na ONU, alegando ter provas de que houve conluio entre os juízes para favorecer os britânicos. Com a iminente independência da Guiana, o Reino Unido e a Venezuela assinaram o Acordo de Genebra em 1966. Esse documento é o ponto da discórdia atual. A Venezuela diz que o acordo anula o laudo de 1899 e exige uma solução negociada. A Guiana afirma que o acordo apenas estabeleceu um caminho para resolver a disputa, mas que o laudo de 1899 continua válido e definitivo. Desde então, o caso passou por décadas de bons ofícios da ONU, sem resolução, até chegar às mãos da Corte Internacional de Justiça, onde o processo corre hoje. Se Essequibo fosse apenas uma floresta densa e pouco habitada, talvez o conflito estivesse adormecido. Mas em 2015 tudo mudou. A multinacional americana ExxonMobil anunciou a descoberta de vastas reservas de petróleo de alta qualidade no bloco Stabroek, em águas profundas localizadas justamente na projeção marítima do território de Essequibo. Desde então, a Guiana se transformou. O país possui hoje reservas estimadas em 11 bilhões de barris de petróleo. Para uma população de apenas 800 mil habitantes, isso representa a maior reserva per capita do mundo. O produto interno bruto da Guiana cresceu 62% em um único ano, em 2022, e continua em ritmo acelerado. A Guiana está deixando de ser um país exportador de açúcar e arroz para se tornar um player energético global. Para a Venezuela, que detém as maiores reservas de petróleo do mundo, mas vive uma crise econômica severa com queda drástica na produção, ver a vizinha prosperar sobre um território que ela considera seu é insuportável. Caracas acusa a Guiana de ser um fantoche de corporações multinacionais e do governo dos Estados Unidos. A questão econômica vai além do petróleo. Essequibo é riquíssimo em ouro, diamantes de bauxita e manganês. Além disso, a região possui um potencial hidrelétrico e de biodiversidade incalculável. A disputa não é apenas por terra, é por soberania energética e sobrevivência econômica. A Guiana precisa desse petróleo para financiar seu desenvolvimento.
A Venezuela vê o controle dessa área como uma forma de recuperar sua influência geopolítica e punir as sanções americanas. E por que o conflito escalou tanto em 2023 e 2024? A resposta está na política interna venezuelana e na geopolítica global. O antigo governo de Nicolás Maduro enfrentava desafios significativos de legitimidade e uma eleição presidencial complexa. Esse equívoco é o único tema que une a situação e a oposição na Venezuela. O lema "O Essequibo é nosso" é ensinado nas escolas venezuelanas desde a infância. Em dezembro de 2023, o governo Maduro convocou um referendo consultivo. Os eleitores foram questionados se apoiavam a criação de um novo estado venezuelano chamado Guaiana Essequiba, se rejeitavam a jurisdição da Corte Internacional de Justiça e se concordavam em conceder cidadania venezuelana à população local. O governo anunciou uma vitória esmagadora com mais de 10 milhões de votos, embora observadores internacionais tenham questionado a participação real nas urnas. Após o referendo, Maduro apresentou um novo mapa oficial da Venezuela, incluindo Essequibo, sem as linhas achoradas de disputa, e nomeou um governador militar para a região, operando a partir da cidade fronteiriça de Tumeremo. Ele também ordenou que a estatal petrolífera PDVSA emitisse licenças para exploração de petróleo na zona disputada. A reação internacional foi imediata. Os Estados Unidos realizaram exercícios aéreos com as forças de defesa da Guiana. O Brasil, sob o governo Lula, viu-se em uma posição delicada, movendo tropas e blindados para a fronteira em Roraima, para garantir que o território brasileiro não fosse usado para uma eventual invasão terrestre. A China, que é uma grande aliada da Venezuela, mas também tem investimentos pesados ali na indústria petrolífera da Guiana, através da CNOOC, né, uma companhia chinesa, mantém uma neutralidade cautelosa. A tensão política é um jogo de xadrez. Maduro usou o nacionalismo para consolidar o poder interno enquanto a Guiana busca proteção internacional, transformando uma disputa regional em um problema de segurança hemisférica. Muitas vezes esquecemos que no meio desse mapa vivem seres humanos. São cerca de 125 mil pessoas habitando Essequibo, a maioria de origem indígena, africana e indiana. O idioma oficial é inglês, a cultura é caribenha e as instituições que funcionam ali são guianenses. A população de Essequibo se sente guianense. Para eles, a ideia de serem anexados pela Venezuela, um país que fala espanhol e que atravessa uma crise humanitária profunda, gera medo e incerteza. E embora a Venezuela prometa cidadania e programas sociais, os moradores locais temem a militarização e a perda de seu modo de vida. Por outro lado, existe o fenômeno migratório. Nos últimos anos, milhares de venezuelanos, fugindo da fome e da inflação, cruzaram a fronteira para a Guiana, muitos se estabelecendo justamente em Essequibo para trabalhar nas minas e no comércio. Isso cria uma dinâmica social muito complexa. O mesmo território é o refúgio para venezuelanos desesperados e o lar de guianenses que temem o governo desses mesmos venezuelanos. O investimento social da Guiana em Essequibo aumentou drasticamente. O governo em Georgetown sabe que a melhor forma de garantir a soberania é através da presença do Estado. Novas estradas, hospitais e escolas estão sendo construídos com o dinheiro do petróleo para reafirmar o vínculo daquela população com a capital da Guiana. E chegamos ao momento atual. Após a escalada de dezembro de 2023, o mundo respirou aliviado com a declaração de Argile, um acordo assinado em São Vicente e Granadinas, onde a Venezuela e a Guiana se comprometeram a não usar a força e a manter o diálogo. Agora, a paz é frágil. A Venezuela continua a rejeitar a Corte Internacional de Justiça como árbitro, enquanto a Guiana não aceita qualquer negociação que não passe pela Corte de Haia. Já o papel do Brasil é fundamental. Como vizinho de ambos e potência regional, o Brasil não quer uma guerra em sua fronteira norte. O conflito seria desastroso para os investimentos, para a integração regional e acabaria atraindo potências externas de forma permanente para o continente. Então, o que esperar para os próximos meses? O julgamento da Corte Internacional pode levar anos. Até lá viveremos em um estado de paz armada e guerra retórica. A Venezuela continuará pressionando politicamente e a Guiana continuará extraindo petróleo e buscando alianças militares. A disputa por Essequibo é um lembrete de que a história nunca está totalmente enterrada.
Mapas de 1787 e laudos de 1899 ainda têm o poder de mover exércitos e decidir o destino de bilhões de dólares. E o que você acha? A solução deve ser estritamente jurídica através da ONU ou deve haver uma nova negociação política entre os dois países? O petróleo é uma bênção ou uma maldição para a paz na nossa região? Deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe a sua opinião, ela ajuda a enriquecer o debate. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Até a próxima!